Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos para nosso vídeo de ajuda para a prova. Então vamos lá. Desculpa desviar o olhar, é que eu tenho aqui meu computador com uma prova para me pautar sobre os conteúdos. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é basicamente a questão do presente indicativo. Bom, presente de indicativo. Então vamos retomar algumas informações importantes da prova e da nossa matéria, obviamente, porque a nossa prova é a síntese daquilo que nós fizemos durante o tempo. Primeira coisa, verbo se divide em três partes: forma, tempo e modo. O modo em questão, indicativo, estabelece que a ação, verbo uma ação, a ação em questão, ela é indiscutível, inquestionável. Por exemplo, estou haciendo um vídeo, verbo estar. Eu estou fazendo um vídeo, isso é indiscutível. Então, toda ação que demande uma denotação, um entendimento sobre algo que não é discutível, portanto, inquestionável. E claro, por favor, quando falamos de inquestionável, entenda-se regra, não exceção. Eu estou dizendo, ó, tenho um casaco verde. Ah, sou daltônico. Bom, aí a exceção não pode normatizar a regra, entendeu? É o contrário. A gente entende a exceção, mas ela não se impõe como verdade. Então vamos lá. Tenho um casaco verde. Tenho quando? Agora. Portanto, estamos estabelecendo uma relação do modo, que é o modo indicativo, com o tempo. O tempo o quê? O agora da ação. Por favor, quando eu falo de tempo, normalmente a gente se confunde aquele tempo cronológico de minutos, de dias, aquela coisa linear, não é isso? Com o tempo da ação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de tempo verbal. Então vamos lá como funciona isso? Vamos começar do começo. Primeiro entendendo que a língua espanhola é uma língua pronominal. Pronominal quer dizer que os pronomes impõem a ação. Diferente do português. Eu me atrevo a dizer com muita ousadia de que o português é uma língua mais moderna do que o espanhol. O espanhol ainda está abraçado com o velho latim. Quando digo moderno, quer dizer que porque o espanhol seja mais antigo. Não é isso que eu estou falando, por favor. Então, isso implica que há uma diferença nos verbos, por exemplo, cantar, que é diferente de cantar-se. Verbo cantar e verbo cantar-se. Então temos uma diferença que em português não acontece. O português é muito mais ágil, muito mais contextualizado. Aqui nós vamos ter que pedir ajuda aos nossos pronomes. Então, antes de começar qualquer conjugação, a gente vai ter que escolher qual pronome a gente vai estabelecer na conjugação. Primeiro, pode ser um pronome personal, pronomes personales, ou pronomes átonos. Eu falei átonos, não átomos. Átonos com N, que é o contrário de tônicos. Então isso implica que deveria ter pronomes tônicos. Não só implica como tem, só que a gente não está trabalhando com eles agora. E se é para responder à curiosidade de vocês, os tônicos seriam a minha, a tia, a ela, os outros, contigo, consigo, etc. Eles não estão na pauta agora. Então vamos lá. Primeira persona, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Singular, plural. Pronomes personais: yo, tu ou vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Pronombres átonos: me, te, se, nos, os,
ser. Muito bem. Quando uso um, quando uso outro? Mais fácil ainda. A dica está no próprio verbo. Se o verbo termina em pronome átono, aqui é. Se o verbo terminar em pronome átono, então você conjuga usando os pronomes átonos. E se o verbo não terminar em pronome átono, então você não usa os pronomes átonos. Tão simples quanto isso. Mas isso o que implica no mundo real da comunicação? Implica que se o verbo não tiver terminação com verbo átono, a ação é para algo ou alguém. Existe uma pequena gama de verbos, muito pequena, chamada verbos afetivos, que terminam com infinitivo, como é o caso de gostar, encantar, fascinar, mas isso ainda não os estudamos, portanto, não está no contexto da explicação. Vamos simplificar. Terminou em infinitivo ou não terminou em pronome átono, não conjuga com pronome átono. Terminou com pronome átono, conjuga com pronome átono. E isso implica no quê? Implica que, se o pronome for átono, você está falando para si. Me levanto, eu estou dizendo que estou levantando a mim. Eu levanto, estou levantando algo ou alguém. Por isso que eu digo que a mudança é feita a partir dos pronomes e por isso justifica a fala inicial de que o espanhol é uma língua pronominal. Beleza? Até aí tranquilos? Mas isso não basta para conjugar. Então estamos falando do presente e do indicativo. Então temos que falar de algo que acontece no agora da ação e que é indiscutível. Como a gente vai conjugar? Tem uma definição sobre o que seja conjugação. Se verbo é raiz, ou radical, mais um infinitivo, conjugação seria uma raiz mais uma terminação. Isso implica que temos que saber as terminações em presente de indicativo. E elas são verbos de primeira conjugação, verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então vamos lá. Ok, então vamos lá. Eu já coloquei as terminações, então vamos a conjugar um verbo. Vamos pegar o verbo cantar. Por que é cantar? Porque é um verbo infinitivo, porque é um verbo que não termina em pronome átono, eu vou conjugar com os pronomes personais. Segunda coisa, eu vou pegar o verbo cantar, e eliminar o infinitivo. Ar, er ou ir. Então, por isso que eu estou trabalhando com vocês a ideia de quê? De que nós vamos somar a raiz com a terminação. Cantar é um verbo de primeira conjugação, portanto, um verbo que termina em ar. Cantar como hablar, como sonhar, como estudar. E aí eu vou pegar essa primeira coluna, só a primeira coluna, e vou somar com os pronomes personais. Eu canto. Tu cantas. Ele, ella, usted canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis e ellos cantam. Se eu canto, canto quando? Agora. Olha só como fica fácil de entender os verbos regulares em presente de indicativo. A partir daí, nós vamos marcar a diferença entre cantar e cantar-se. Cantar-se, já não vou usar os pronomes personais porque termina com pronome átono. Então, vai virar assim. Me canto. Te cantas. Se canta. Repararam que o verbo não muda? Me canto. Eu canto. Te cantas. Tu cantas. O verbo não muda na conjugação. O que muda é o pronome. Se eu digo eu canto, canto para alguém. Se eu digo me canto, canto para mim. Fechou? Presente de indicativo. Vamos ao segundo tema.
Numerales. Vamos aos numerales. Eu vou apagar aqui, desculpa estar dando as costas, mas ossos do ofício. Bom, quando falamos em numerales, eu já lembrei bem para vocês na aula que separamos em alguns grupos. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo é o grupo de 0, sim, 0 com C, 0 a 30. Esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo do 0 ao 30. Então, por que 0 a 30? Porque ele é indivisível. A partir do 30 começa o conector I, Y em espanhol ou Y em português. Então, 21 é com I latina e junto. 31 é com I, Y ou I, Y e separado. 31. Então, isso é uma mudança significativa. Por isso que o primeiro grupo é o grupo do 0 a 30. Segundo grupo, decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿No es eso? Entonces, son las decenas hasta 100. Depois temos o terceiro grupo, que são as centenas hasta 1000. E o quarto grupo, 1000 al infinito. Então são 4 grupos que a gente vai ter que se atentar. Por favor, vejam as fichas de numerais e cuidado com os números especificamente. 10, 11, 8. Esses números são muito importantes, esses grupos são muito importantes porque eles vão se repetir nos números maiores. Então vamos agora ao que nos interessa. Eu vou colocar a propósito disso uma ficha, né? Uma ficha, um dado, uma tabelinha para ajudá-los nisso aí em relação aos números e às casas decimais. Mas vamos ao número, vamos inventar um número absurdo e vamos perceber que é possível e não é complicado a gente pensar em números complexos. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai perceber é que os números não são tão exatos na globalização como pareceriam. Por quê? Porque 1 bilhão em português, 1 bilhão em espanhol não é 1 bilhão em português. Então vamos entender. 1000. Se eu colocar mais 3 zeros, 1 milhão. Se eu colocar mais 3 zeros, ele vai virar 1000 milhões. Se eu colocar mais 3 zeros, 1 bilhão. Se eu colocar mais 3 zeros, 1000 bilhões. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nos paramos aqui, no bilhão. 1 seria 1 bilhão 345. 345 que? 1000 milhões. Depois temos aqui 700 de 180 e
9 millones. 731.203. Caramba, por que eu não coloquei o I aqui? Porque o conector I só entra entre unidade e decena, nunca entre unidade e centena, unidade e milhar. Então, portanto, esse número aqui é 2001, 2001, ou E1. Tá aí, tá claro? Bom, vamos continuar para a nossa informação. Atenção com esses detalhes. Reparem que estamos falando de números pequenos que vão se somando numa escala que já está posta. E na prova, essa escala estará presente. Portanto, não fiquem apavorados. Próxima informação. Numerales. Numerales também, esses são os números ordinais. Esses são os números, perdão, são números cardinais. Os números ordinais têm outra característica. Os números cardinais, ou seja, ordinais, têm a seguinte particularidade. Normalmente são infinitos também, mas nós utilizamos até o 15. Nós, como no livro vai até o 12, a gente só irá até o 12. Então, por exemplo, primeiro, o primeiro. Por que primeiro ou primeiro? Porque antes de um substantivo, o numeral perde ao final, quando o substantivo masculino. Por exemplo, primeiro, se eu coloco aqui, primeiro dia, perdeu essa ao final, por quê? Porque tem um substantivo masculino aqui na frente. Se fosse feminino, não terá nada, é só colocar com A. Primeira manhã, primeira estação, primeira conversa. Nós outros vamos, isso vai se repetir aqui no terceiro ou terceiro. Então é diferente dizer primeiro dia de dia primeiro. O terceiro estudante de estudante. Bom, perdão, terceiro estudante de estudante terceiro, desculpa, aqui inverti. Estudante terceiro de terceiro estudante. Ok. Até aí sim, por que perdeu o? Porque está na frente de substantivo masculino. Numerales, fechamos. Gente, todo esse material está no livro, viu? Por favor. Corram atrás disso, vou colocar algumas fichas também no Moodle, estudem. Próxima informação, muy mucho, e aí terminamos a parte gramatical. Bom, muy mucho são advérbios, que são advérbios de intensidade que vamos colocar da seguinte perspectiva. O quanto o português tem muito e resolve problema, o espanhol tem que partilhar. E tem que partilhar porque é aquilo que eu falava, uma língua ainda abraçada a velhas tradições gramaticais. Torço para que ela se modernize, se torne mais ágil, porque senão fica muito pesada gramaticalmente falando, né? Então vamos ao ponto. Muy, normalmente, você escutava antigamente essas informações de que muy era para intensidade e mucho para quantidade. Não é bem isso, é também isso, mas não é necessariamente esse simplismo. Muy é uma figura gramatical que ela acompanha adjetivos, advérbios, muito basicamente, né, adjetivos e advérbios. Isso não está no livro, hein? Isso não está no livro. Substantivos
adjetivados. Vou explicar isso aqui. Bom, adjetivos. Muy bonito, muy bonita, muy elegante, muy simpática, muy agradable, muy alegre, muy interesante, muy viva, muy extrovertida, muy inteligente, etcétera, etcétera. Adjetivos. Advérbios. Muy temprano, muy tarde, muy cerca, muy comúnmente, etcétera, etcétera, etcétera. Advérbios. E a terceira, substantivos adjetivados. Substantivos adjetivados, olha, desculpe a redundância, mas isso cabe. Nesse caso, cabe. Certos substantivos não funcionam como substantivos, na frase, claro. Funcionam como adjetivos. Quando eu digo, este chico é muy hombre para suas coisas, eu não estou falando que esse menino é homem. Estou dizendo que ele é muito maduro, ele é muito valente e uma outra série de adjetivos nessa frase que eu constituí. Quando eu digo, esta senhora é muito niña para suas coisas, eu estou falando que ela não é criança, estou dizendo que ela é muito infantil, ela é muito frágil, etc, etc, e outros valores, com perdão dos juízos de valores que possam ser denotados nessa frase que eu só utilizei para exemplificar. Então, adjetivos, advérbios e substantivos adjetivados. Muy, mucho, mucho e sua família. Mucho, mucha, muchos, muchas. Se acompanha normalmente substantivos, aí substantivos funcionando como substantivos, como por exemplo, muitos autos, muitas máquinas fotográficas, muitos celulares, muitas experiências, etc, etc, etc. Até aí, beleza? Segunda coisa, alguns advérbios. Mucho más, mucho menos, mucho mejor, mucho peor. Alguns advérbios. Portanto, não confundir com o muy, que a absoluta maioria dos advérbios são de muy. As exceções estão no mucho. E por último, verbos. Depois de mucho trabalhar, depois de haver estudado mucho, etc, etc, então nós vamos ter a figura do mucho. Para concluir, eu queria lembrar que nós vamos ter, além da parte gramatical, uma parte de textualidade. A parte de textualidade, deixa eu ver aqui, é sobre o filme que nós trabalhamos, El Hijo de la Novia. Então, vão pesquisando sobre El Hijo de la Novia, sínteses, críticas, resumos, enfim, façam uma opinião além da sua, que já previamente constituída ao ver o filme, e tragam isso para a gente debater e tentar responder alguma provocação, alguma pergunta sobre o tema em questão, que é o filme. E para fechar, uma vez me perguntaram, para qual sentido de números tão absurdos, né, que eu falei agora há pouco dos números, é que, na verdade, as competências são para o mundo real, né? Se a gente pegar um jornal econômico internacional e falar sobre dívida externa, a gente vai ter esses números. Então, faz uma diferença quando a gente está discutindo economia, política, etc. 1 bilhão de 1 bilhão. Faz toda a diferença. É a diferença de 1 bilhão de 1 trilhão. Portanto, atenção, não é à toa que a gente coloca, não é à toa que a gente traz esses números, e também tem uma lógica que, se vocês seguirem, vocês vão perceber que se simplifica com o tempo. Então, só está faltando mais uma informação, que é o último tema, é interpretação de texto. Então, normalmente são verdadeiro e falso. Então, verdadeiro e falso. Nós vamos ter textualidade, nós vamos ter presente de indicativo, nós vamos ter numerais nas suas duas formas cardinais e ordinais. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que escapou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. E muy e mucho. Fechou. Abraço.